Olá, meus caros telespectadores. Eu sou o emissário Ivan Lopes. Estou aqui para transmitir algo muito importante e de bastante relevância. Eu vou passar para vocês aqui um pouquinho de entendimento sobre hermenêutica. A hermenêutica e a exegese é a arte da interpretação de um texto bíblico. Eu não estou querendo dizer que se você aprender lidar com a hermenêutica, você vai conhecer toda a verdade das Escrituras. Não, não é isto que eu estou dizendo, mas eu quero dizer para vocês que melhorará muito a sua interpretação. Isso sim, se você já falou muito besterol ao ler um texto bíblico, você agora vai diminuir muito e vai acertar 90% da sua interpretação depois que você conhece a hermenêutica e a exegese. Eu vou recitar aqui um texto para você e vou fazer a interpretação palavra por palavra. O Messias fala para nós outros dizendo: Eu vos asseguro que todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Se você simplesmente lê um texto como esse e você entrega a mensagem literalmente como você está lendo, sem ter o mínimo de ciência gramatical, sem conhecer a hermenêutica, a exegese e a etimologia das palavras, certamente você vai entregar um texto sem um teor de verdade que possa ajudar o seu ouvinte ou teleouvinte. Veja bem, eu já li o texto. Agora eu não vou pregar literalmente o texto. Eu vou explicar palavra por palavra para você entender o que o Messias está dizendo para nós outros. Se você não entende de verbo, advérbio, sinônimos, parônimos, antônimos, fica impossível você descobrir a verdade de um texto como este. Primeiro vemos o verbo que está no indicativo presente. Se o texto estivesse revelando assim: se alguém ouvir a minha palavra, o verbo estaria no modo subjuntivo que implicaria algo bem diferenciado do que você vai ver aqui com o verbo no indicativo presente. Quando ele diz no indicativo presente quem ouve, a coisa muda totalmente do subjuntivo. No subjuntivo, quem ouvir quer dizer quem fizer opção, quem achar por bem, quem achar melhor, quem gostaria de fazer assim, se alguém pudesse exercer dessa forma. Tudo isso o subjuntivo leva para essas conjecturas. Mas, como o verbo está no indicativo presente, ele não tem R. Aí é conjugado no texto da forma no indicativo presente. O que quer dizer? Quem ouve. Quem ouve não é quem quer ouvir, não é quem faz opção para ouvir, não é quem escolheu ouvir, não é quem saiu ao encontro de alguém para ouvir, não é quem abriu os ouvidos para ouvir. Quem ouve é aquele que já tem os ouvidos preparados para ouvir e, ao escutar a mensagem, ele ouve aquilo que é destinado aos seus ouvidos. Ele não tem escolha. Estes ouvidos não fez escolha para ouvir, simplesmente como um capturador
assim como um microfone. Ele ouviu a voz porque a voz foi destinada a ele. E aí ele escutou o que o Senhor falou. Diferente do verbo do modo subjuntivo, que implica em a pessoa procurar, buscar, interagir e ir de encontro ao que para ele é possível e importante. Então vamos ver o que o Messias disse. Quem ouve, quer dizer quem escuta. Se ele estivesse falando para alguém, oferecendo oportunidade, como dizem as religiões, ele não teria dito quem ouve, ele teria dito quem ouvir a minha palavra. Outro verbo, o verbo crer, está no indicativo presente. E esse indicativo implica que você não fez opção para acreditar nele, como muitos pregadores oferecem a salvação como se fosse uma mercadoria. Mas o Messias diz claramente, porém o verbo está no indicativo presente, que implica em aquele que acredita, e não aquele que quer acreditar. Atente para o verbo no indicativo presente, que é bem diferenciado do verbo do modo subjuntivo. Se o Senhor estivesse dizendo, se alguém ouvir a minha palavra e acreditar naquele que me enviou, aí o assunto seria diferente. Aí a religião estaria corretamente certa quando oferecia uma salvação aleatória. O texto poderia dizer, aquele que acreditar, aquele que procurar, aquele que lutar, aquele que correr atrás, aquele que executar fé, é aquele que procura acreditar no Messias. Mas não é assim, minha gente. O que está escrito é aquele que crê, sem o R. É modo indicativo presente que implica em aquele que acredita e não quem quer acreditar. Estão entendendo? Pois esse é o mistério. Assim é que se faz a hermenêutica de um texto. Assim é que se prega com responsabilidade. Não simplesmente abrir a Bíblia, jogar um texto no ar e pregar aquilo que não entende, fazendo com que os neófitos entendam coisas bastante diferenciadas do que o Espírito Santo quer lhes entregar. Aguardem que vem o segundo por aí, no nosso canal Filadélfia.